aqui com você como meus queridos alunos, tá? Você vai ser todo o conjunto dos alunos, beleza? Então, vamos começar. Boa tarde, meus queridos alunos, como que vocês estão? Como passou a semana? Escrevam aí para mim do lado, para eu saber se está tudo bem, se os exercícios que vocês fizeram, né, referente às aulas anteriores, têm ajudado. Vamos escrevendo aí para mim. Bom? Quero saber se os exercícios com os estoicos, depois com o budismo, filosofia budista, tem trazido algum benefício para vocês, tem trazido um ferramental aí, filosofia, para ajudá-los no nosso contexto atípico. Tá? Escrevam aí para mim, quero saber. Tá bom? Então, dando continuidade, então, à nossa série de estudos de filosofia na pandemia, essa semana nós vamos trabalhar com a filosofia chinesa, na verdade é uma escola da filosofia chinesa, que é a Escola dos Estrategistas, a qual eu faço parte, o autor que eu escolhi para a aula de hoje, para a gente refletir um pouco. Para vocês o panorama histórico da China, depois uma introdução filosófica a esse contexto, depois nós vamos passar um pouquinho por essa obra aqui, ó, tá? A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Tá bom? Então, fiz a escolha desse livro, porque eu acho que ele tem algumas estratégias para a gente poder lidar com esse desafio da nossa realidade que tem se apresentado aí bem desafiadora, tá? Aí vocês vão me respondendo aí. O que vocês acham sobre isso, tá? É muito conteúdo, eu tenho uma colinha aqui um pouco gigantesca, tem até uma bordinha aqui e tal, desconsiderem, se eu poder assim, tá? 10 páginas só de conteúdo para dar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vai ser uma conversa filosófica, umas das outras, e é isso, e eu vou lendo para você, tá bom? Então, disse tá ok aí para mim, nos comentários aí, eu quero ver. Deixa eu até abrir uma coisinha aqui. Uma coisinha aqui que vai ser a minha colinha, porque é conteúdo demais. Vamos combinar. Ah, muito obrigada. Melhor matéria eu também acho. Sim, sou até suspeita para falar, mas é a melhor matéria mesmo que existe. É isso. Então, vamos lá. Aqui, ó. O que acontece? Vamos lá para a história da China. O que acontece? No século XI, mais ou menos, na China, você tem uma dominação Xia que vai controlar, então, todo aquele território chinês, né? A Xia Sul. Não sei se é assim que fala, não, essa professora que vos fala não sabe mandarim ainda, mas tudo bem. Essa dinastia, você sabe o que é uma dinastia, para começar? Escreva aí para mim se você sabe o que é uma dinastia. Vamos colocar aqui. Escreva para mim se você sabe o que é dinastia. Vou colocar na mão mesmo. Escreva aí para mim, sabe o que é uma dinastia. Então, a pessoa não se manifesta, né? O que é uma dinastia? Tá respondendo, o que é uma dinastia? É quando uma casa assume o poder e domina, e depois que essa família, o chefe dessa família morre, a próxima
na ordem de sucessão de sangue, ela sucede e assim vai, né? Uma dominação por origem familiar, né? Uma família controlando um determinado contexto, um determinado período. Deixa eu ver, o império comandado por um rei? Sim. O cara, a dinastia é que ela tem esse vínculo familiar, né? Então, é uma família controlando um determinado espaço, território, tá? O que acontece? Agora eu olhei aqui o nome certinho, é Ju, só que escreve Z-H-O, e isso está lá na cartinha que eu mandei, tá? A carta pandêmica que eu mandei para vocês lá como exercício, tá? Então, essa casa domina a China por muito tempo, sim, mesmo, né? Por alguns aí, do século XVI, do século XI até o século VI, tá? Por volta desse período. O que acontece? Ela estabelece uma ordem política que tem uma proximidade muito grande com o capitalismo que se desenvolveu na Europa, né? Então, eles criam um sistema de suzerano, vassalo, você sabe, se lembra o que é isso? Suzerano, vassalo, e esses nobres, né, começam a ir para determinados territórios, a criar também, entre aspas, feudos, e eles são como dizer, devotados, né, entre aspas também, eles devem obediência a essa figura central que é a da dinastia Zhou, dessa família Zhou, né. Então, aí o que acontece? Como esses soberanos, né, essa elite vai se fixando em vários lugares da China, isso vai se constituindo como territórios autônomos, com o passar do elas começam a ter independência econômica, política, social, isso começa a gerar um grande problema para essa dinastia Zhou, né, porque essa dinastia, ela tinha uma centralização do poder, ia ser diluída nesses pequenos territórios, né, e isso, com o passar do tempo, começa a gerar vários conflitos, porque todas essas casas, né, esses territórios, eles querem assumir o poder, e os conflitos começam a se acirrar tanto, que lá no século VI, essa dinastia ela vai ser encurralada, muito pequeno, bem pequenininho. O Emerson. Oi, Emerson, boa tarde para você, que bom que você está aqui conosco. Então, essa dinastia, ela vai ser encurralada num território bem pequenininho, porque os outros estados começam a combater ali, começam a ganhar outros territórios, uns dos outros, e essa dinastia vai ficando bem pequenininha no território e ela acaba perdendo força. É isso que acontece. Então, tá? Tô falando tudo isso. Vocês vejam que quando eu venho trazendo para vocês, por exemplo, a filosofia histórica, sei lá, filosofia antiga, depois o helenismo, são todos, né, século VI, século V, vocês vejam que esse império chinês é muito anterior, mas que também, nesse mesmo período, vão havendo algumas discussões. Querido, obrigado, um beijo para você também. Então, vão havendo uma série de discussões filosóficas. O que acontece? Quando há muito conflito na região, as pessoas, como a gente já viu, né, começam a refletir do porquê que está tendo aquilo, como gerar momentos de paz, de harmonia, esses pensamentos e reflexões filosóficas na China vão acontecer muito nesse sentido, né, fomentados pelo contexto de grandes disputas. Fica claro para vocês isso? Vocês entendem isso? Que os contextos de grandes desafios geram uma grande reflexão filosófica? Porque nós já vimos na primeira aula, vocês falaram para mim que contextos também de tranquilidade é uma reflexão, não é? Qualquer momento gera reflexão, a gente já prestou atenção nisso, mas determinados históricos, eles geram um certo tipo de reflexão bem específica, por exemplo, quando você tem... Ai, que bom, é isso aí, Emerson, estou gostando da sua participação. Quando você tem momentos de muito conflito, geralmente as pessoas tentam achar uma alternativa para poder lidar com esse conflito, né, de briga, de desestabilização política, social, é ruim, porque traz muitos malefícios para o Estado, ele fica muito instável, isso gera uma série de coisas, gera fome, gera, né, pobreza,
gera falta de arrecadação também, e outras cositas más. O que vocês acham sobre isso? Quero ouvir vocês aí nos comentários falando sobre isso. E vamos pensar aí no nosso contexto. Será que um contexto como o nosso, de grande, que questões são muito delicadas de serem tratadas agora, será que isso pode gerar para a gente algum tipo de reflexão? O que vocês acham sobre isso? Será que esse nosso momento é propício para refletir? O que vocês acham disso, Marcos? Sim. Imagina, Emerson, estou muito feliz aí com sua participação. Você também, Marcos. Então, o que acontece, então, no século V, mais ou menos, então, antes de voltar aqui para a questão histórica? E como os estados eles vão combater muito entre si, o que acontece? A parte militar passa a tomar uma importância muito grande para esses estados, né? Porque eles precisam se organizar, né, para combater entre si, e quem tiver a melhor estratégia de guerra, a melhor estratégia de invasão, é o vencedor, não é? Não é isso que os estados estão querendo, eles estão querendo assumir o poder, é isso. Vamos comigo, para eu saber se vocês estão acompanhando, beleza, tá? Falando muito rápido, vocês podem me dizer. Sim, para a gente pensar e ficar com a família, ótimo, sim, muito propício. Parabéns, é isso aí. Então, o que vai acontecendo, então? No século VI, século V, então, essa questão militar, ela começa a ficar bem importante para essas pessoas, né, para esse território chinês. E ainda não estava unificado como a China que a gente vê hoje, né? Então, a gente tinha vários autônomos ali, em conflito, e você tinha muitos camponeses, um território muito cultivável, porque ele é margeado por dois rios muito importantes, né? A gente vê nas plantações de arroz, vocês já viram isso, filmes, né? O que você tinha era uma massa camponesa muito grande, e geralmente eram essas pessoas convocadas a fazer parte do exército, elas não eram preparadas para isso. Então, do século VI para o século V, começa a haver uma grande formação militar para citar essas pessoas para ir, né? Então, desde o século XI, nessa dinastia, já existiam alguns livros, né, de estratégia militar muito importantes, mas essas reflexões sobre a guerra, sobre estratégia, elas vão ficando muito mais elaboradas com o passar do tempo, diante da necessidade da reflexão filosófica dessas pessoas, né? Porque, como a gente já viu, na base de qualquer Estado, ou, né, na nossa tradição, que é ocidental, por exemplo, uma certa escolha de algumas escolas filosóficas de pensamento. E para os orientais, aconteceu a mesma, né? Eles têm um modo de pensar por conta do tipo de reflexão que surgiu no território, por conta da diversidade que surge ali naquele contexto, né? Porque a gente já viu que a filosofia é uma coisa prática, ela surge do seu contexto. Para você lidar com as questões do seu dia a dia, você começa a fazer perguntas e a querer entender o seu espaço, a se entender e tudo mais. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso mais de uma vez? Vamos ver. Eu já vi muito em filmes, é verdade, Emerson. A gente vê muito isso em campos de arroz, muitos camponeses, essa relação do camponês é muito forte na China, né? Então, tá. Aí, então, você tem uma especialização, então, dos camponeses, tornando eles militares, e o que acontece? 7 reinos ficam muito, muito importantes nesse contexto, então, do século VI, né? São 7 reinos específicos, eu vou ler para vocês o nome dele. Como eu já disse, não sei falar, pode ser que eu fale errado aí a pronúncia, mas são 7, tá? Ó, o reino Han, Chu, Qin, Qi, Cao e Yen. São esses 7 reinos, né? Vamos pensar aí em Game of Thrones, né? Porque cada uma dessas casas começa a brigar muito sangrentamente uma com a outra. Então, é um contexto de muitas intrigas, de muitas traições, um estado trai o outro o tempo todo, muitas artimanhas, né? É um contexto de muita instabilidade, muitas pessoas morrem, é um contexto extremamente guerreador, assim, né, de conflitos. É esse contexto, tá? Vamos ver. Ótimo, Marcos.
Tá tranquilo até aí? Hã? Tá tranquilo? Então, bora. O que acontece? Uma dessas que é a casa aqui, ela começa a criar várias estratégias muito interessantes de controle de estratégias, e ela acaba por dominar todo o território chinês. Então, é um... Sim, ótimo. Então, o que, que vai acontecendo? Lá para o século V, mais ou menos, esse reino de Qin, ele começa a escolher certas estratégias, né? Por exemplo, ó, o que, que eles fazem? Eles têm o maior exército que o mundo já viu, eles reúnem mais de 500 mil homens, já pensaram nisso? De Belo Horizonte, de soldados para batalhar e tudo mais. Primeiro, eles treinam mais de 500 mil soldados, uma coisa muito imensa. Nossa história nunca viu tantos soldados assim de um mesmo tempo, no século V, tá? Treinados para combater a qualquer momento. Tá, Emerson? Tá, que outro lugar, então, do mundo? Escreve para mim. Olha com a colinha aqui. O que esse reino, então, de Qin começa a fazer? Então, eles começam a fazer um programa de estruturação e de unificação da China, porque eles começam no território, certo? Qual é, então, uma dessas diretrizes desse programa, né? Primeiro, a unificação de um imperador que vai mandar em tudo, certo? Centralização, então, do poder em mãos de uma pessoa. Eles começam a acabar com essa estrutura de nobres e começam a trazer servidores públicos, né, para trabalhar, então, nas funções do Estado, e há uma certa abertura para que as pessoas que são pobres entrem ali, então, há uma mobilidade social ali dentro, da cultura política, né, então, as pessoas podiam participar do Estado, né, como servidoras do Estado, é isso. O que mais? Para além disso, há uma diretriz muito importante, é a do controle social, tá? Repressão social e controle social. O que vocês acham disso? Será que essas coisas ainda estão na China? Será que elas lembram alguma coisa para vocês? O Emerson, você já viu a muralha da China? Já vi. E Emerson sabia que a muralha da China foi construída depois de um período do século III a.C.? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Que é muito interessante. Essa muralha, ela surge num contexto que de um perfil militar, né? Como forma de proteção também, e tem outros detalhes, né? Que tem a ver aí com certos problemas que o Oriente começa a ter com o Ocidente e fecham as portas para os ocidentais ali mais ou menos no século III, depois disso. Isso depois, tá? Porque a muralha é reconstruída várias vezes, mas aqui estou falando do século III a.C. e tal. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aí a partir, então, desse programa, vão escreverem para mim coisas que vocês pensem sobre isso, coisas que vocês vão lembrando a partir de contando para vocês. Né? Quando, então, mais ou menos em 221 a.C., tá? Esse império, então, de Qin consegue fazer tudo isso que se propõe, né? Consegue concluir todo esse projeto através de muita eficiência, unificar a China todinha. Vocês sabiam disso? Sabiam? E que essa estrutura, né, essa estrutura política, filosófica, ela pegou em 1921, mentira, 1912, quando ela se torna uma república, tá? 1912 de agora, tá? Século XX. Veja a eficiência, né, desse programa.
que ultrapassa, olha quantos séculos, né? A gente tem aí do século, que século II, e vai até 1912 da nossa era, século XX. Eficiente ou não é, minha gente? É mais que eficiente, meu Deus. Hã? Falei de vocês, o que vocês acham disso? Então, tá. Aqui a gente para, então, o nosso contexto histórico, tá? Esse é o contexto histórico da China, então, que vai do século XI até o século a.C., até o século XX, tá? O século XX, depois de Cristo, tá bom? O que vocês acham disso? Escrevam aí para mim, quero saber. Quero saber, hein? Então, agora a gente vai para o contexto filosófico, então. Vamos voltar lá no 6, que é esse período de grandes conflitos, então, que a gente começa a observar no território chinês, para entender as filosofias que vão surgir naquele contexto. Porque várias escolas começam a surgir a lidar com essa quantidade de conflitos, né? As pessoas começam a se perguntar, o que a gente pode fazer aqui para poder lidar com essa confusão que estavam esses territórios, né? Porque as pessoas não queriam mais guerrear. Isso gera várias consequências, a gente sabe disso, né? Que as guerras trazem inúmeras consequências. Vamos voltar, então, lá no século VI? Então, tá. O que os dessa época se perguntavam? Né? Eles começavam a observar essa tamanha violência e começaram a pensar o seguinte, tá? Eu tenho uma frase aqui para vocês, uma frase de efeito, ó. Como preservar o equilíbrio da natureza, resgatar a harmonia entre os seres e assegurar a manutenção da vida. Então, vocês vejam que num contexto de muita morte, as pessoas começam a pensar no quê, né? Começam a pensar no que é na vida. Como ter tanta morte, como manter essa vida, como estabilizar isso de vida que nós queremos ter aqui, né? Ô, Marcos, importante, um passado muito importante, exatamente. E vocês vejam, assim, que as escolhas teóricas, filosóficas de um povo são determinantes para as escolhas daquele povo. O que vocês acham? É ou não é ou não é? Isso que acontece. O que a filosofia tem a ver com isso? Filosofia tem a ver com tudo ou não tem, minha gente? Filosofia é ou não importante, hein, para orientar aí os sentidos de um estado, um povo, um território, cultura, uma coisa tá assim, ó, relacionada à outra, inescapável. O que vocês acham sobre isso? Qual será que é a nossa orientação filosófica, nós ocidentais? O que será que é importante para a gente? Quais serão as nossas questões filosóficas? É isso aí, Emerson. Muito importante. Muito bem. E aí, pessoal? Então, esses filósofos começam a se perguntar, então, né? Como vamos trazer harmonia para a nossa nação? Como que a gente vai começar a pensar sobre isso? Você tem várias escolas pensando várias coisas diferentes, né? Todas fomentadas por esse contexto histórico. Cada contexto histórico nos tem uma série de questões diferentes, né? Uma série de questões para poder lidar. Certo ou não é assim? O que vocês acham? Qual será que é o tipo de reflexão tida aí nesse contexto de isolamento? O que vocês acham? Que reflexão vocês têm tido nesse momento de isolamento? Vocês têm pensado sobre a morte, têm pensado sobre a vida, têm pensado sobre as relações, têm pensado sobre ética, têm pensado sobre arte? Será aí que as pessoas estão pensando sobre política? Qual será que a gente consegue diagnosticar qual é o tipo de pensamento que está passando na cabeça das pessoas nesse nosso momento? O que vocês acham? Hum? O que vocês acham? Sim?
Escrevam aí para mim se vocês acham que as pessoas estão pensando mais sobre ética, que são as relações, são entre o que você deve ou não fazer em sociedade, sobre as leis, se elas estão em política, se elas estão pensando mais em ciência, se estão pensando mais em arte, se estão pensando sobre qualidade de vida. O que será que as pessoas estão... Escrevam aí para mim, o que vocês acham que elas estão pensando, né? Sobre isso que eu falei. Então, Emerson, o que você acha? Escreva aí, o que você acha que está das pessoas? O que está na sua cabeça? O que você tem pensado aí sobre isso? O que você tem refletido sobre isso, tá? Vamos pensando e escrevendo para mim. Às vezes não tem ninguém pensando, será que não tem ninguém pensando? Se tem alguém sofrendo, tem alguém pensando, hein? Pensando, o que eu devo fazer para parar de sofrer? Ou com uma solução já, falando, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer aqui para ficar feliz. Essas questões são reflexões filosóficas, hein? Como que eu faço para ficar mais feliz? O que será que vai me trazer para a rua? Estão pensando de tudo um pouco. Está complicado. Está complicado, mas sempre esteve complicado, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou voltar para a China, então. O que acontece na China? Como existem, então, essas problemáticas aí que eu mostrei para vocês, o que os filósofos vão começar? Vão começar a pensar muito sobre como viver melhor, como me relacionar melhor com os outros, de forma a trazer harmonia para as minhas relações, né? Porque aparentemente o que traz guerra são dificuldades de comunicação com o outro, né? Uma dificuldade de falar, por exemplo, conflitos, né, de governo entre esses estados, onde há muita traição, não há muito respeito político. Esse é um problema naturalmente ético, né? Porque a ética vai tratar das suas relações humanas, a relação de lei, de respeito, né, entre territórios, tudo isso. Tá? Então, as reflexões mais do ramo da filosofia ética, elas vêm à tona, tá bom? E o que acontece? Esse pensamento sobre a ética, como viver melhor, como se educar melhor, vão surgir como questões dentro de um panorama, de uma história, então, chinesa, que já havia se assentado em certas doutrinas filosóficas, né? Então, vocês vejam, já no século XI, já existia um tipo de reflexão filosófica avançada ali. Tinham alguns livros, né, base, eram quatro livros que estavam na educação da cultura chinesa, que eram o livro das mutações, não sei se vocês conhecem, chamado I Ching. Já ouviram falar? Já ouviram falar desse livro? Escrevam aí para mim se já ouviram falar. Ó, então, o livro das mutações, o I Ching, tem o livro de Ritos, o Tratado dos Livros e as Poesias. Eram 4 livros que estavam na base da estrutura de pensamento chinesa, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Certo? Vocês conhecem, já ouviram falar? Escrevam aí para mim. Esses 4 livros, eles não conseguiam mais responder a essas questões sobre as religiões. Eles não conseguiam mais dar conta das reflexões filosóficas que estavam surgindo ali naquele contexto. Certo? Então, houve a necessidade de uma reflexão, certo? Uma reflexão, só passar aqui. Uma reflexão filosófica, então, que se ativesse à situação que eles estavam vivendo. Beleza? Então, uma palavra muito importante entre eles, chamada Tao, ou Dao. Já ouviu essa palavra? Tao, que geralmente é traduzida como caminho. Se vocês já ouviram falar dessa expressão, essa palavrinha chamada Tao. Método, caminho. Já ouviram falar disso?
Hã? Escreva aí para mim, por gentileza, se já ouviram falar, já assim. Uhum. O que vocês sabem sobre essa palavra? Sabem? O que é o caminho, né? É um conjunto de reflexões filosóficas que te ajuda a chegar em algum lugar, certo? Certinho? Então, vamos continuar. O que acontece? Então, a partir dessa reflexão do caminho, que escolhas eles deveriam tomar para o Marcos não, tá, a gente vai explicar aqui, tá? Então, o tal é o que eles vão chamar, tem várias definições para essa palavra, nesse contexto nós vamos nomear de o caminho. É um conjunto de reflexões que um povo vai escolher para poder se orientar, como se fosse uma série de regras para você chegar a algum lugar, a um caminho, tá? Fica claro se eu falar assim? Hum? Não fica claro? Não ficou claro para você? Vamos pensar assim, ó, que tal? Vou escrever aqui, tá? Vou escrever aqui para você. Tal é um conjunto, tá? Um conjunto de princípios ou de leis que vão falar para você, olha, você deve fazer isso, você não deve fazer isso. É como se fosse um manualzinho, tá? Ajudar a encontrar a paz, a iluminação, a felicidade. É um caminho que vai te ajudar a chegar a concretizar alguma coisa que vai te trazer um benefício interior, certo? Como a gente teve o caminho óctuplo, lembra? Não era uma série de passos que você chegava para chegar em algum lugar? Você caminhava até chegar em algum lugar? O tal é uma ideia aproximada. É muito diferente, mas você pode pensar dessa maneira, para ficar um pouco mais claro, tá bom? Fica claro assim? Então, ótimo. O que acontece? Então, esses filósofos começaram a pensar, então, que conjunto, então, de normas nós vamos pensar, então, para estruturar essa China, para que ela tenha. Tá demorando realmente para chegar para mim, para que ela tenha uma harmonia, né? Então, várias escolas vão surgir, escolas filosóficas ali naquele contexto. Por exemplo, vocês se lembram que lá no contexto grego, várias escolas convivendo, você tinha os estoicos, você tinha os cínicos, todos convivendo ali. O chinês é a mesma coisa, você vai ter escolas filosóficas, cada uma falando uma coisa diferente, te ensinando um tal para você ou a clareza, ou a felicidade, ou a paz, ou ideias aproximadas a essa, tá? Então, vamos lá. Então, essas escolas vão surgir ali, né, então, nesse período, mais ou menos, do século IV, e as teorias dessas escolas vão debatidas até mais ou menos o século III a.C., tá? Eu falo brevemente sobre algumas delas. Ó, a primeira delas é a que vem do Confúcio. Já ouviram falar nesse Confúcio? Hum? São aproximadamente 100 escolas, tá? Que vão surgir nesse contexto. Só que elas vão sendo substituídas por outras e algumas vão ter uma importância dominante para as escolhas chinesas e para o pensamento chinês que atravessaram todos eles e chegaram até nós. Uma delas é o confucionismo. Então, Confúcio tinha um programa educacional. Ele acreditava em um plano de estratégia educacional, que você deveria educar todas as pessoas e ensiná-las a arte de governar, a arte de guerrear, tá? Era um projeto de educação ética das pessoas dentro daquele território. O que vocês acham disso? Faz sentido? É importante pensar sobre essas questões? Ele dizia, fala, olha, a gente tem que educar as pessoas para atingirmos, para elas entenderem o que estão fazendo, e a gente conseguir uma certa harmonização da nossa nação, tá? O que vocês acham disso? É uma ideia interessante? É interessante? Também acho muito interessante essa ideia, tá?
Deve ter uma outra escola, chamada Lao Tse, ou Lao Tse, ou Lao Tse, várias formas de falar isso, que ela falou, olha, porque o Confúcio vai falar que as pessoas têm que ser educadas, certo? E o Lao Tse vai falar, olha, não existe isso de educação, não. Ok, educação é legal e tudo, mas os indivíduos têm que procurar viver de acordo com a sua natureza. É como se existisse uma pureza para esse estágio. Tem um filósofo ocidental que tem uma ideia parecida. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Um francês, ajudaram numa Revolução Francesa. Que filósofo é esse? Tem ideia um pouquinho parecida aqui com o Lao Tse. Vocês conseguem se lembrar? Se conseguir, escrevam aí para mim. Tá? Então, e aí ele vai falar, o ser humano tem que abandonar os bens materiais e ele tem que voltar para esse estado de natureza, é aí que vai estar a harmonia. Então, para o Confúcio, a harmonia com a educação, para o Lao Tse viria ao retorno a esse estágio de natureza, que é o estágio, segundo ele, um estágio natural do ser humano. Não se lembra, Emerson? Eu vou falar para vocês depois, no final da aula, tá? Então, tá. Você tem uma interessante que é de Mozi, ou Mozi, não sei falar esse nome, tá? Que ela vai, as pessoas têm que viver em comunidade de uma forma igualitária. Ele vai começar a falar alguma coisa sobre as relações. Vocês vejam que todas estão trabalhando com ética em algum nível. Uma é a ética na educação, outra é a ética nessa relação entre natureza e homem, e essa outra aqui, a ética nas relações humanas, igualdade, tudo isso. Vocês gostam dessas ideias? Vocês acham sentido? Quase, Marcos, que você acertou. Ah, Julio, muito bom. Ah, garoto, adorei. Vamos lá, Emerson, qual que você acha que é? É do mesmo período aí que o Marcos está falando, ó, esse filósofo. Muito bom. Adorei. É isto. Hum? E a gente tem, ó, vou falar mais uma escola que vai ser de muita importância para a gente, tá? Que é a escola de Shangyang, que é a escola das leis. O que Shangyang, olha, os indivíduos têm que ter leis, né? A sociedade precisa ter leis e os indivíduos precisam obedecê-la. Simplesmente isso. É assim que a gente vai conseguir uma harmonia do Estado, é através de leis, tá? O que vocês acham dessa ideia aí? Do século IV. Vai vendo que é século V, século IV até século III, vão tendo várias discussões sobre isso, tá? Então, nós vamos pensar. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo. Quase, Emerson, vamos lá. Vamos lá, pessoal. É isso. É esse período histórico, vocês estão certinhos. Daqui a pouco vocês acertam. Então, vamos trabalhar então com essa escola das leis. Essa escola foi super. Só um momentinho aqui. Que a gente já tratou, pudesse conquistar todos esses territórios ali da China, tá? Esse território, estado muito da filosofia dessa escola das leis. Por quê? Sabe, o que a escola das leis falava? O que era a base filosófica dessa escola? Eu vou ler para vocês, ó. O que ela defendia? Reconstrução do Estado de leis eficazes de controle social e produtiva, centralização do poder, anulação de discordâncias políticas e a ideia de que a natureza era artificial e que para isso a gente precisava construir leis, porque para eles o ser humano não era naturalmente bom, né? Para eles o ser humano era regulado, precisava ser controlado. Se os indivíduos fossem deixados sozinhos, eles
se matar, cometer atrocidades e tudo mais. É essa a ideia da escola, tá? Vocês vejam que isso está no bojo, assim, no interior, enraizado nesse pensamento do estado de Kim. Ele pega essas teorias, então, da escola da leis e aplica no seu plano de estratégia. Olha que coisa interessante, né? A filosofia de uma escola sendo utilizada pelo exército e pela política para poder conquistar. Olha isso que coisa impressionante, né? O que vocês acham disso? O Emerson, me dá uma dica, Marcos Voltaire. Quase, pessoal, vocês estão quase acertando. Vamos continuar respondendo. Daqui a pouco eu pego o livrinho e mostro para vocês, tá? O que vocês acham disso? Esse pensamento, então, da Escola das Leis é muito importante, especialmente por um continuador dessa escola chamado de do século III. Eu não sei falar o nome dele, mas está lá no nosso material. Porque esse debate com essas ideias da escola, então, são introduzidas no plano estratégico de Kim, tá? Então, e aí começa a surgir, existe também um contexto de outras escolas chamadas escolas estrategistas. Então, as escolas das e as escolas estrategistas começam a ter uma relação muito interessante de militarismo ali. Então, misturadas com militarismo e o controle, tá? E estratégias de guerra. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso é interessante, que é importante? Vocês já ouviram falar nisso? Hum? Hum? O que vocês acham? Existe uma pequena diferença aqui das escolas das leis e da escola dos estrategistas, porque a escola das leis é como se fosse, então, o nosso ordenamento jurídico, vai falar das leis, do Estado e tudo mais. A escola estrategista, ela está preocupada com militarismo, ela está preocupada com guerra. Mas você veja que existe uma aproximação muito grande do pensamento dessas duas escolas. Esses livros de teoria de estratégia de guerra já existiam há muito tempo, tá? Eu já falei, desde o século XI a.C. Mas eles não tinham esse cunho filosófico que eles começam a ganhar ao longo do tempo, a partir desse debate filosófico, tá? Que vai surgindo ali. A escola dos estrategistas criavam certos manuais de guerra para falar o que você deve fazer em uma guerra. Quais são os passos para poder lidar, combater o seu oponente, para guerrear, tá? Então, o objetivo deles era vencer isso. E uma pessoa da escola que é muito importante, que é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês, o Sun, né, que era um filósofo e tal, ó. Esse aqui, Sun Tzu, ele vai construir um manual extremamente importante. É tão importante que passou todos esses séculos e chegou para a gente e de diversas maneiras, né? Várias empresas começaram a utilizar essas estratégias, psicólogos, diversas áreas do conhecimento utilizam segmentos que a gente tem nesse livro, porque ele tem uma profundidade filosófica muito grande. Mas nós, que somos nós ocidentais, não temos uma tradição de estudo dessas escolas orientais de pensamento e filosóficas. Então, muito desse pensamento ainda é um pouco obscuro para a gente, tá? Vocês conseguem entender isso? Emerson Jacim, é ótimo. O que é, meu querido, que é ótimo? Escreve aí para mim, por gentileza. Escreva aí para mim, por gentileza. Então, vamos voltar aqui. Então, dentro dessa escola de estratégia, vários manuais, tá? Vários manuais aí de estratégia de guerra. Um deles ficou muito famoso, que é esse, do Sun Tzu, que é chamado A Arte da Guerra. Foi traduzido como A Arte da Guerra, mas isso não é a arte não é o nome mais apropriado, tá? Do mundo dos pensadores. Você gosta, que bom que você gosta, Emerson. Então, vamos voltar aqui. A Arte da Guerra
se torna um livro muito interessante, ele começa a ser utilizado vastamente para lidar, então, com conflitos de terra ali na região, tá? Olha para vocês verem, né? Será que esse livro é tão importante na tradição chinesa que ele está amarradinho ali na filosofia do Estado? Será que a escolha dessas orientações filosóficas, elas nos mostram a excelência ou não de um povo? Os avanços ou não de um povo? O que vocês acham? O desenvolvimento econômico, vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Será que a escolha de um conjunto teórico, ela pode trazer sucesso ou a penúria de um povo? O que vocês pensam sobre isso? Gente, é importante ou não é? Hein? Escolher vias que vão orientar um Estado. O que vocês acham? Isso determina até a nossa forma de fazer ciência, a nossa forma de fazer arte, a nossa forma de se cuidar. Até no controle, por exemplo, dessa pandemia, se a gente for observar globalmente, quais será que são os lugares do mundo que controlam de maneira eficaz a do vírus? Será que isso tem a ver com o tipo de mentalidade teórica deles? Com a construção do pensamento deles? O que vocês acham sobre isso? Será que esse perfil chinês, né, de controle populacional, faz com que eles tenham mais eficácia quando tem que fazer políticas de controle, né, das pessoas e coisas assim? O que vocês acham? Se a gente for olhar para a China, como será que está o status ali de propagação de doenças ali naquele território asiático como um todo, que recebeu muito dessas influências, né, do confucionismo aqui, da escola das leis, estrategistas, tem um pouco esse perfil, né, de centralização do poder. O que vocês acham sobre isso? Você gosta, Marcos, desse estratégia? É um ótimo estudo? Também acho que é um ótimo estudo. O que será de aprender com esses manuais de guerra e lidar com um contexto complexo como o nosso? Será que tem alguma informação ali que pode nos ajudar de uma certa maneira? Que tem algum ferramental importante para a gente? O que vocês acham sobre isso? Será que essa guerra também não pode ser uma guerra interior? Dos nossos pensamentos? Será que é só um conflito externo, mas ou pode ser aproximado de um conflito interior também? O que vocês acham sobre isso? Não só o contexto de guerra, né, mas situações que são um pouco desafiadoras. E para mim, se está fazendo sentido para vocês, entender isso que eu estou dizendo aqui, tá? Vão escrevendo aí para mim. Tipo xadrez, exatamente, Emerson. Tipo xadrez, estratégia para saber quando atuar, quando não atuar. Isso é importante, ou não é? Ou a gente vai vivendo a esmo, sem pensar muito, o que nós devemos fazer ou não. E que isso tem a ver com a filosofia? Será que isso tem a ver com filosofia? Hein? Vamos lá. Será, dentre tantos manuais ali da Escola dos Estrategistas, que o manual do Sun Tzu virou uma febre, né, chegando até o nosso tempo? Por que será? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre? Por que será que esse manual ficou tão famoso, manual de estratégias, né, de guerra? O ponto é que o manual era muito simples, né? Você tinha comandos, de fato, militares, que tinham uma efetividade prática. Quando os governantes começaram a utilizar as estratégias do Sun Tzu, ele foi nomeado o grande general, porque nos lugares em que ele aplicava esses ensinamentos, ele tinha sucesso.
todos os generais que aplicavam o manual do Sun Tzu obtinham vitórias. O que vocês pensam sobre isso? Porque quando nós temos um conhecimento, ele tem que ser testado na prática, não é? É o que a gente tem feito com a filosofia, não é? O que eu propus para vocês, né, vão pegar as escolas, esse instrumental dessas escolas, vamos aplicar para ver se realmente esses filósofos têm razão. Será que a filosofia realmente serve para alguma coisa? Ela traz realmente o que ela propõe? E vocês têm feito as atividades que eu propus e está tendo resultado, não é? Tem tido resultado para vocês, não tem? Então a gente tem que testar, certo? Tem coisas que não dá para testar, né? Por exemplo, a ideia se existe ou não algo para além, né? O divino, que a gente consegue provar. Será que nós temos instrumental para conseguir, né, chegar a essas conclusões? Áreas da filosofia, você vai encontrar esses desafios, né? Mas essas escolas que eu propus para vocês, elas estão falando de um exercício prático daquilo que você lê. Tá bom? Ótimo. Tô gostando dos comentários, hein? Vamos continuar com os comentários aí. Então, vamos agora a essa obra, tá? Esse manual aí, então, de estratégia militar, chamado Arte da Guerra. Esse manual, né, essa obra é dividida em 3 capítulos, eu vou falar brevemente aqui, só uma noção introdutória, para a aula não ficar muito extensa, sobre o primeiro capítulo, e o terceiro capítulo eu vou ler uns pedacinhos para vocês, para a gente discutir, para que vocês pensem se isso faz ou não sentido no nosso contexto, ou se isso nos ajuda ou não a lidar com esses momentos de tensão que vamos atravessar ao longo de toda a nossa vida, tá? Então, vamos ao primeiro capítulo. Deixa eu chegar na página aqui, para a gente falar sobre ele. O que vocês acham? Vocês estão gostando? Não estão gostando? Falem para mim. Vamos falando aí para mim, que eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês gostam de um outro tipo de aula, se essa tá legal, tá? Quero saber, amores. Bem, escrevendo aí. Se vocês estão gostando das outras as filosóficas que eu estou trabalhando com vocês, a cada semana a gente escolhe uma diferente, de alguma parte do mundo, ou de algum momento histórico, para poder aplicar aí e testar, né? Se realmente funciona ou não funciona. Tá? Por gentileza, tá? Com um pouco de prazo, né? Ao Emerson, estou amando. Ai, que bom, querido. Vamos ver, Marcos, a linguagem desse livro é muito difícil, realmente, é muito difícil mesmo, a linguagem desse livro. Ai, que bom, estou gostando. Eu amei ler esse livro para poder dar essa aula para vocês. É um livro imenso, que eu adorei, e eu tenho ele aqui, tá? Virtualmente, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar lá. Vou escrever toda a bibliografia que eu estou utilizando aqui para poder dar aula, tá bom? Vamos lá. Capítulo, né? São 3 capítulos, então, dessa obra, em que ele vai falar várias coisas, né? Ele vai falar do território, vai falar do tempo, qual é o melhor momento de você atacar, qual é o melhor momento de você não atacar, quais as qualidades um general precisa ter, qual é a diferença entre um general e um governante, quais são as ordens que um general tem que cumprir, como ele deve lidar, né, com seus soldados da melhor maneira possível. Ele vai falar de várias situações muito diferentes, lutar na montanha, como no pântano, nos rios, atenção de tempo, né, de momento que você ataca, na primavera, no verão, no outono, no inverno. É um livro razoavelmente pequeno, mas que contém muita sabedoria, tá? Muita sabedoria de várias coisas. Ele pode ser lido por vários vieses, né? O viés filosófico, o viés mais bélico, um viés mais de um livro de sabedoria, pode ser usado várias outras coisas mais. Então, por isso, um livro de psicologia também. Depende sua intenção com esse livro, tá?
Ah, Emerson, eu quero muito, tá? Eu vou deixar lá o link, vou deixar o PDF para você lá, para você poder ler esse livro. Eu coloquei o link do audiobook, tá? Porque às vezes é muito mais tranquilo você ouvir alguém lendo o livro para você. Aí eu coloquei lá no Classroom, já tá o livro completo lá, tá, Emerson? O livro tá lá, não sei se vocês preferem ler ou preferem ouvir, tá? Por nada, querido. Então, vamos lá, ó. Vou começar a ler para vocês o primeiro trecho, tá? Ó, uma noção geral, então, do primeiro capítulo, depois eu leio outros trechos. Ó, ele vai começar falando o seguinte, vamos lá. Não, acho que eu vou ler melhor. Ó, vai falar assim para vocês, vou ler, tá? O primeiro capítulo é sobre a formulação dos planos, porque antes de qualquer coisa, a gente tem que planejar uma situação, não é? Antes de atacar ou de evitar qualquer coisa que você queira na vida, a primeira fase é de planejamento. Então, ele está falando aqui antes de planejamento, até de pensar na estrutura desse planejamento, antes de execução de qualquer coisa. Vocês conseguem entender se eu falo assim? Então, ele vai começar o primeiro capítulo dessa forma, ó. Disse o mestre Sun, né, que é a guerra é uma séria questão do Estado, é um domínio de vida e morte, rota de sobrevivência e extinção, algo a se considerar com ponderação. Quer dizer, ele não está falando aqui que o ideal é guerrear, tá? Ele está falando que é algo necessário. E se for necessário, você tem que planejar muito bem para você ter sucesso, tá? Ó, são 5 fundamentos para essas deliberações, para quaisquer exames e análise de condições, tá? Então, tem que ter 5 fundamentos para poder ter êxito nas guerras. Você tem que ter isso em mente todas as vezes que você vai entrar num conflito, vai observar um conflito e vai pensar, será que eu devo entrar nessa guerra ou não? Como será que eu devo agir? Tá? Conflito, tá? Isso é indiferente a ser um conflito exterior ou ser um conflito interior. Vamos pensar nisso, tá? Vamos conseguir fazer essa transposição e vamos ver se ela faz sentido pra gente. Ó, o fundamento é o caminho. O segundo fundamento é o céu. O terceiro fundamento é a terra. O quarto fundamento é o comando. E o quinto fundamento é a disciplina. O que significa cada um desses? A gente sobre isso, ó, o tal. O que é o tal? É a orientação filosófica de um Estado. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que está na base filosófica de um Estado, o que aquele governante está escolhendo para gerenciar aquelas pessoas, qual é o conjunto de leis que estão ali, na estrutura daquele Estado, é a primeira coisa. E as que vivem em um Estado têm que entender esse conjunto de leis, senão elas não vão concordar com o que o soberano está falando. O que vocês acham? Que faz sentido isso? Será que a gente tem que entender as leis de um Estado para a gente ver se a gente gosta ou não dessas leis, se tem a ver com a gente ou não tem, se a gente vai se submeter a essas leis ou não? Se a gente não entende a lei que o Estado cria, se a gente não concorda com ela, isso vai gerar uma grande instabilidade. Ou não vai para o Estado? O que vocês acham sobre isso? A primeira ideia, então, é o certo? É o caminho, é o conjunto de leis, então, de um Estado. É o primeiro fundamento, tá? O segundo fundamento é o que ele vai chamar de céu. Ó, o que é o céu? O céu é o yin e o yang, o frio e o calor e o ciclo das estações. Então, nós devemos estar atentos para saber como as estações estão funcionando, como o clima funciona, porque ele vai alterar os momentos de guerra. Ele vai mudar completamente a situação. O que vocês acham? A gente não tem que prestar atenção no nosso clima para a gente saber como se preparar para poder, por exemplo, a gente observa, não observa? Olha, eu acho que hoje está fazendo frio, então eu vou levar um guarda-chuva. Ou hoje tem calor, então eu vou de chinelo com uma blusinha aqui, com uma bermuda. É ou não é? A gente não observa essa relação do tempo no nosso dia a dia? Então, a gente teve a primeira, então, as leis. A segunda, que é o clima. Certo? Então, vamos para qual que é a terceira? A terra. A Terra, ó, é altitude, dimensão, distância, proximidade, frequência, perigo, amplitude, confinamento, vida e aniquilação. São todas situações exteriores que vão a nossa relação com o espaço, não é?
O que vocês acham sobre isso? A distância entre os lugares, não é? Fala, poxa, hoje eu vou daqui da minha casa para a escola. Vou gastar quanto tempo para isso? Nós não fazemos esses juízos. Então, hoje é automático tudo isso, não é? Olha, hoje eu vou sair com essa roupa aqui porque tá esse clima. Eu vou ter que pegar um ônibus assim, vou ter que pegar um carro assim para poder ir a tal lugar. A gente não faz essas reações, faz esses cálculos mentais o tempo todo. Então, esse é o terceiro aspecto, tá? Quarto aspecto, então, o comando. O que é o comando? Sabedoria, integridade, compaixão, coragem e severidade. São as características que tem que estar presentes nos generais, nas pessoas que comandam o nosso Estado. Certo? Isso afeta muito as nossas relações. A gente olha para uma pessoa e sabe se ela é severa, se ela que qualidades ela tem de personalidade, né? Esses aspectos psicológicos, eles estão em jogo também no nosso dia a dia, não é? E também estão presentes na guerra. Escrevam aí para mim se vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? E o quinto aspecto, que é a disciplina, tá? Organização, hierarquia e o controle de despesas que o Estado faz. O assunto vai falar, olha, nós sempre temos que ter esses cinco elementos em um Estado, tá? 5 elementos no Estado, esses elementos eles são vistos tanto no Estado quanto na organização dos exércitos. Se você não tem isso, acabou, você não tem nada. Geralmente você vai ter isso. E a partir desses 5 fundamentos é possível observar, né? Se um exército ter vitória sobre o outro. Por quê? Porque esses 5 fundamentos, eles nos oferecem algumas reflexões. Que reflexões são essas? Vocês acham? Vou ler para vocês algumas, tá? Dessas, por exemplo, ó, vamos lá. Que soberano tem o caminho ou tem o tal? Que general tem a perícia? Que lado tem céu e terra? Em que lado a disciplina é eficaz? Que exército é mais forte? Que oficiais e homens são mais treinados? Em que exércitos se executam os castigos, né, e as ordens com clareza? A partir desses 5 fundamentos, é possível a gente fazer essas perguntas, né? Olhar um conjunto, né, um grupo qualquer, e verificar, identificar tudo isso nele. Vocês já fizeram esse exercício? No grupo da escola, que vocês participam, esses elementos? O que vocês acham sobre isso? Vocês já jogaram Age of Empires? Será que é possível aplicar essas regras aquele jogo Age of Empires de conquista de territórios? O que vocês acham de aplicar essas normas lá? O que vocês acham? Vou falar, olha, se você seguir esses passos que eu estou te dizendo e observar isso, você vai ter vitória. O que vocês acham de fazer uma experimentação para ver se o Sun Tzu tem razão? No primeiro capítulo, ele vai trabalhar com isso, então. Ele vai te mostrar essa certa estrutura, né? De reflexão sobre planos, a princípio de observação de um exército. Tá? Para mim, para ver se está ficando tudo claro, tá bom? Então, essa fase de formulação de planos. Ó, agora eu vou pular lá para o terceiro capítulo, tá bom? O capítulo vai falar de ofensiva estratégica, tá? Já é da guerra propriamente dita. O que vai acontecer nos campos de batalha, tá bom? Vamos lá? Requisitos aí para a gente ter uma vitória. Por que eu escolhi esse terceiro capítulo? Porque ele auxiliar, então, a lidar com momentos de conflito na nossa vida e momentos mais desafiadores, que são os que temos hoje. Por exemplo, tá? Vamos lá. O que o Sun Tzu vai falar, então, no terceiro capítulo? A primazia suprema vem não da vitória,
em qualquer batalha, mas a derrota do inimigo, sem sequer um combate. Tá? Então, a primazia suprema vem não da vitória em qualquer batalha, mas da derrota do inimigo, sem sequer um combate. Tá falando o seguinte, que você pode derrotar o seu inimigo antes mesmo até de ter um conflito, ou físico, ou de fala, ou qualquer sentido desse, através daquela observação que eu havia dito aí no primeiro capítulo. Ó, o que ele vai dizer? A guerra mais sublime ataca a própria estratégia, depois ataca alianças, depois ataca exércitos, e a guerra mais vulgar ataca cidades. Guerra de só em último caso. Ele começa a falar das coisas general, ele vai falar, olha, o general que não tem poder sobre a raiva despacha seus homens como formigas, envia um em três à morte e não toma a cidade. Está falando da imprudência, de qualidades morais que os generais precisam ter. Ó, o estrategista hábil derrota o inimigo sem combater, captura a cidade sem sitiar, abate o reino inimigo sem uma guerra, ele busca a supremacia intacta sobre o céu, forças ainda ilesas, e a assim é completa. O que vocês acham sobre esse pensamento dele? Ele vai dizer, método do ataque estratégico. Vocês têm feito estratégias para poder lidar com o nosso contexto? O que vocês têm feito? Têm realizado, né, visto oportunidades nessa situação para poder lidar com os nossos desafios diários? O que vocês pensam sobre isso? Hã? Escrevam aí para mim. Ó, 7 minutinhos, hein, para a gente terminar. Ele vai dizer mais o seguinte, assuntos, ó. 5 exigências para a vitória, ó. Saber de lutar e de não lutar. Entender o uso de grandes e pequenos contingentes, né, situações complicadas. Ter oficiais e homens de uma mesma vontade. Estar pronto para o inesperado. Não é isso que a escola dizia? Vamos nos treinar. Eu faço em jogo. Ótimo. Vamos nos treinar para a gente poder lidar com situações quando elas chegarem, não ser pego desprevenido, certo? Ter um general capaz sem o estorvo do soberano, quer dizer, o general ele tem que ter independência. Essa sim é o caminho da vitória. Ditado: conhece o inimigo, conhece a ti mesmo e a vitória é sempre certa, mesmo em 100 batalhas. Esse pensamento parece com algum filósofo grego que a gente já viu? O que vocês acham sobre isso? Digam aí para mim se faz sentido ou não faz. O que vocês estão achando sobre esses pensamentos? Aqui, isso que eu estou dizendo para vocês, esse livro, ele pode ser aplicado aí, ele pode trazer algum benefício para vocês. O que vocês acham sobre isso? Mais algumas palavras aqui para a gente fechar, tá bom? Um pouquinho do capítulo 4, que ele vai falar de formas e disposições. Ó, o guerreiro hábil garantia antes invulnerabilidade para si, depois esperava a vulnerabilidade do inimigo. Invulnerabilidade cabe a si, vulnerabilidade ao inimigo. O guerreiro hábil pode obter invulnerabilidade para si mesmo, mas jamais criará a vulnerabilidade no inimigo. Ele está falando aqui de defesa e ataque, tá? Ele vai falar, ó, pode-se conhecer a história, tá? E ainda não alcançá-la. A invulnerabilidade é defesa, vulnerabilidade é ataque. Defesa implica carência, ataque implica abundância. Tá? Eu quero que vocês falem para mim o que ficou para vocês dessa aula. Agora, será que faz sentido a gente aplicar técnicas de guerra? Que isso tem a ver com no nosso contexto? O que vocês pensam sobre isso? Faz sentido ou não? Se vocês gostaram, escrevam aí para mim, por favor.
Tá um pouquinho lento. Enquanto vocês escrevem, o que fica para vocês, o que foi dito? Será que esse pensamento está relacionado ainda ao contexto chinês de hoje? De estratégia nas empresas, na forma como eles conduzem negócios, pensar antes de agir, planejar, pensar, o que será que eu vou fazer amanhã? Quais são as fraquezas, né, dos meus inimigos? Quais são os inimigos que você tem nesse momento, né? Será que é o seu inimigo interior que fica falando para você, não, fica mais na cama, ou não faz o que você tem que fazer? Hein? Quais são os nossos inimigos de agora? Que são inimigos sábios, né, que vão nos ensinar coisas. Não nesse sentido negativo, né, de inimizade. Será que podemos aprender alguma coisa com os nossos inimigos? O que vocês acham sobre isso? Quero saber, tá? Não foi essa a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, só me dizer, uma mensagem para mim lá no Classroom, tá? Eu estou aqui para vocês. Espero que essa introdução aí à filosofia chinesa possa ter ajudado um pouco com esse livro que eu escolhi para vocês, que eu acho muito pertinente para o nosso contexto, tá bom? E coloquei lá para vocês o exercício da semana. A carta dessa semana é um pouco, mas ela, tudo isso que eu falei na aula de hoje, tá bom? Muito obrigada pela de vocês aí até o final. E estou muito feliz por encontrar com vocês em toda sexta-feira, tá bom? Então, sem dúvidas, nós vamos fechar então essa aula, tá? Imagina que por nada. Fico muito feliz de estar com vocês toda sexta-feira, tá? Vocês podem me sugerir temas que vocês gostem. A semana que vem, provavelmente vamos trabalhar com o Kant, tá? Manuel Kant, a gente já trabalhou com isso em sala de aula também, tá? E vamos trabalhar com ele, porque ele nos fornece estratégias aí também da ética para lidar com o nosso contexto, tá? Nessa chave que estou propondo a vocês. Então, vamos lá? Vamos encerrar, então? Então, muito obrigada aí, tá? Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem bem, fiquem tranquilos, com a mente calma. Um ótimo fim de semana para você também, querido. Foquem naquilo que é bom, tá? Naquilo que é saudável. Escrevam as cartas